Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Jéssica do Violão para Valer e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leitura de acordes, como ler acordes. Tem muitos detalhes que às vezes passa despercebido na nossa leitura. Através de alguns comentários eu percebi que existem pessoas com essas dúvidas. Muitas pessoas iniciantes, na verdade, têm essas dúvidas a respeito de como ler acordes. E às vezes nós nem somos mais iniciantes, mas acabamos passando despercebido por alguns detalhes que são importantes. Alguns detalhes talvez sejam um pouco teóricos, mas são muito importantes e muito simples, se você prestar um pouquinho de atenção. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como ler acordes da maneira correta para que você saiba ler e tocar qualquer acorde que você vê pela sua frente, tá bom? Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal que você já está fazendo muita diferença. Vamos lá. A primeira coisa, pessoal, eu tô até com um quadro aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender para ler um acorde é o diagrama de cifras. O diagrama é esse desenho. Esse desenho que a gente vê muito em qualquer site de cifras, em qualquer lugar. Quando a gente vai tocar algum acorde, é a primeira coisa que a gente vê. Esse diagrama, nós precisamos entender como esse diagrama funciona. Então vamos lá. O diagrama, pessoal, basicamente ele fica na vertical. Ele poderia também ficar na horizontal, que seria mais ou menos assim. Vou fazer um pouquinho menor aqui. Meio cortado. Ficaria assim, na horizontal. Porém, o que a gente vê muito mais vezes, basicamente a gente quase não vê nesse formato horizontal, que é o formato do violão. Quando a gente vê em um site, ele está na vertical. Então eu preciso visualizar, como se o braço do violão tivesse para cima, né? E essa linha aqui onde ela geralmente é um pouco mais escura ou é pintadinha aqui de preto, ela seria a cabeça aí, o último traste do violão. Então vamos lá. Essas 6 linhas, se você perceber, são 6 linhas aqui. Essas linhas na vertical vão ser as cordas. Eu vou numerar essas cordas. A direita seria a parte de baixo do violão e a esquerda seria a parte de cima. Para ficar mais fácil aqui a visualização, peguei meu violão para que você veja. O desenho, ele representa o braço do violão, então, para cima. Isso que representa o diagrama. Algumas vezes a gente pode ver nessa posição também, como eu coloquei o desenho aqui. Porém, é muito raro. Então, é necessário que a gente aprenda a enxergar na vertical, dessa forma aqui, certo? Voltando então, nós temos 6 cordas, onde a primeira vai ser a da direita, vou colocar aqui em cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Lembrando que no violão a gente conta de baixo para cima. A primeira corda é a corda de baixo e a sexta é a corda de cima, a corda mais grave. Então eu preciso visualizar que essas linhas são as 6 cordas do violão. É legal também que você saiba o nome de cada uma dessas cordas, ou a nota que cada uma dessas cordas representa. Que seria, eu vou colocar aqui para você também. A corda 1 é o Mi, a corda 2 é um Si, a corda 3 é um Sol, corda 4 é um Ré, corda 5 é um Lá e a corda 6 é um Mi novamente. Então, a sexta e a primeira, elas representam a mesma nota, porém em oitavas diferentes. A sexta é um Mi mais grave. A primeira corda
é a mizinha, a famosa mizinha. Então é isso aí. Essas 6 cordas, essas 6 linhas representam as 6 cordas do violão, começando da direita para a esquerda. Então a corda mais aguda é essa. E é isso aí, isso são as cordas. Essas cordas aqui, as linhas, essas linhas, vou pintar aqui para você. Isso aqui são as casas do violão, tá bom? São as casas. Isso aqui seria a primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa. Então, esse seria o diagrama. Primeira casa, segunda, terceira, quarta. Essas linhas são os trastes. Quando, pessoal, eu posso querer representar, eu não sou obrigada a representar só as 4 primeiras casas. E se eu quiser representar a 10ª, eu não preciso desenhar o violão, o braço do violão até a 10ª. Não preciso fazer isso. O que você vai encontrar nos sites é o seguinte: vamos dizer que você quer então fazer um acorde, você vê no site, está lá na 10ª casa. Como que você sabe que é na 10ª? Ele não vai fazer 10 casas desenhadas. Então, o que é que o cara vai fazer? Ele vai escrever aqui que é a 10ª. Ele vai escrever do lado, se não forem as 4 primeiras casas, ele vai escrever, por exemplo, 10ª. Então, você sabe que essa aqui vai ser a 11ª, 12ª, 13ª. Essa vai ser a diferença. Mas no desenho do diagrama, geralmente a gente tem essa representação de 4 casas, às vezes 5. Mas o desenho é desse formato aí. Então, se for uma casa diferente, uma casa mais abaixo, mais para dentro do violão, ele vai dizer, vamos dizer que seria a 7ª casa. Ele vai colocar, tá bom? Então, espero que você tenha entendido aí o que é que o desenho representa, as cordas e as casas. É importante que a gente aprenda a fazer essa visualização do braço do violão em pé, tá bom? Você pode pegar o seu violão, colocar ele em pé, tentar desenhar para que você visualize melhor. Agora vamos lá para a parte número 2. A segunda coisa que a gente precisa visualizar, então a primeira é enxergar esse diagrama. A segunda coisa é conhecer a numeração dos dedos dos dedos da mão esquerda. Na verdade, para quem é canhoto, é a da mão direita, mas é a mão que vai ficar no braço do violão. O dedo, nós temos aqui a minha mão esquerda, que é a mão que eu toco no braço do violão. O dedo polegar, ele não é representado, porque ele fica ali atrás do braço do violão. Ele não toca em nenhuma casa. Nós vamos utilizar esses 4 dedos e vamos contar como número 1, 2, 3 e 4. Essa é a numeração que a gente tem que entender. Eu vou colocar aqui um desenho de uma mão, porque eu não sei desenhar bem uma mão. Então ficaria bem estranho. E então a gente precisa entender. E agora vamos ler um acorde, tá bom? Eu vou desenhar aqui para você visualizar o acorde de Lá, tá bom? Com isso que eu falei da segunda parte, que é conhecer os dedos. O acorde de Lá, a gente toca, segura os dedos na segunda casa, você já entendeu que essa é a primeira casa, segunda, terceira e quarta, porque eu não escrevi aqui do lado nenhuma outra casa, não escrevi um 7ª nem nada. Então, essa é a primeira, segunda, terceira e quarta. Eu sei que o acorde de Lá, ele é representado dessa forma aqui, ó. Vou virar para cá.
o acorde de Lá, ele é assim. A gente coloca o dedo 1, nós vamos usar o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3. O dedo 1, ele tá onde, pessoal? Ele tá em qual casa? Ele tá na segunda casa. Na verdade, todos os 3 dedos estão na segunda casa. A diferença é que o dedo 1, ele vai estar em qual corda? Pense aí. Uma, primeira, segunda, terceira, quarta. O dedo 1 vai estar na quarta corda, na segunda casa. O dedo 2 vai estar na terceira corda, casa número 2 também. E o dedo 3 vai estar na segunda corda, casa 2, certo? Então, nós vamos usar 3 dedos no acorde de Lá. E eles vão estar representados aqui. Então, o segundo passo é esse, você conhecer a numeração de cada dedo. Agora vamos para o terceiro passo, que é saber em quais cordas nós vamos tocar. Vamos lá. O terceiro passo, então, pessoal, é saber em quais cordas nós vamos tocar. E para representar isso, eu desenhei aqui embaixo o que a gente vê nos sites de cifra, que são essas bolinhas e esse X, para representar. Então vamos lá. O que significa um X num acorde quando a gente vê? Você vê que tem um símbolo em cada corda. Nas 6 cordas existe um símbolozinho. Às vezes eles vêm desenhado embaixo, às vezes eles vêm aqui em cima, não importa. O X, ele representa que essa corda não vai ser tocada nesse acorde. Então, nesse caso do acorde de Lá, na corda número 6, que é a corda de cima, essa corda ela não é tocada no acorde de Lá, certo? A bolinha significa que a corda é tocada, sim. Então, essas 5 cordas da quinta para baixo vão ser tocadas. Só que vai ter também uma bolinha, geralmente, pintada de preto. Que bolinha vai ser essa? Essa bolinha, ela representa o baixo do acorde. O baixo, ele geralmente é a própria nota, a tônica do acorde, que no caso aqui é o Lá. Essa corda que ela está solta, você vê, não tem nenhum dedo da mão esquerda pressionando essa corda, ela é uma corda solta. E a gente sabe que essa corda 5 solta é o Lá, realmente. Mas a bolinha preta, então, ela significa isso, significa a nota mais grave ou o baixo. Como que isso nos ajuda? Nos ajuda sabendo que nós vamos tocar, então, da quinta para baixo. Te ajuda quando você, por exemplo, for tocar um dedilhado. Você não vai tocar o polegar na corda 6. Por quê? Porque você sabe, aqui pelo desenho do acorde, você sabe pelo X que a corda 6 não é usada. Então, você não vai dedilhar lá na sexta, porque você vai perceber com o seu ouvido que não vai ficar muito legal. E você vai, então, dar prioridade no seu dedilhado, na batida também, mas no dedilhado, porque a gente toca as cordas separadamente, aí sim que dá muita ênfase, porque quando nós vamos tocar uma batida, se você bater na corda 6, não vai fazer tanta diferença. Agora, no dedilhado, geralmente, se você usa o baixo ali, fica muito mais bonito. Então, essa bolinha pintada representa isso. Sabendo esses 3 passos, que é conhecer o diagrama, conseguir enxergar o braço do violão no desenho do diagrama, que só é igualzinho o braço, a diferença é que está em pé. A segunda coisa é conhecer a numeração da mão esquerda ou da direita, se você é canhota, a mão que fica no braço do violão. E a terceira coisa é saber quais cordas tocar. É importante que você, se você ainda não consegue ler tão bem, é uma questão de praticar, é uma questão de ver acordes, ver insights e tentar reproduzir ali com a sua mão, com os seus dedos, e você vai ver que logo você vai saber perfeitamente, porque na verdade
é quase universal, a gente já tem uma noção muito boa, porque o desenho é exatamente igual do violão. Essa que é a diferença, e com esse detalhe aqui desses símbolos, que às vezes a gente não dá importância, mas que na verdade são muito importantes e fazem muita diferença. Então, eu espero que você tenha entendido. Procure desenhar, procure fazer você mesmo. É muito legal isso para o seu aprendizado. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilha e é isso aí. Essa foi uma aula para tirar algumas dúvidas e eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!